pessoal, obrigada pela sua companhia. A nossa entrevista de hoje vai ser com a Mariana Trevisan, uma empreendedora muito bacana, esperta, muito comunicativa, jornalista igual a mim. Ela vai conversar um pouco sobre ela mesma, e principalmente ela vai nos falar sobre a FEIPET, uma feira que vai acontecer nos dias 27 a 29 de abril aqui na FENAC, e está todo mundo convidado porque vai ser uma feira muito fofa, porque fala do mundo pet. Fique com a gente! Mariana, obrigada por ter aceito o nosso convite para vir aqui na Vale TV. Eu que agradeço o convite, o prazer conhecer aqui os estúdios e conversar contigo, minha amiga. Que bacana, fazia um tempo que a gente não se encontrava, né? Mas, Mariana, a gente estava conversando nos bastidores que tu se formou em jornalismo, sim, mas decidiu empreender. Me fala um pouquinho sobre essa tua vida, agora como mãe também. Sim, muita coisa aconteceu. A MV tem 12 anos e ela foi criada quando eu estava me formando em jornalismo, né? A Vanessa, minha irmã e minha sócia, estava montando uma empresa e me convidou então para ser sócia dela. Nada melhor do que uma sócia irmã, né? Claro. Extrema confiança. E assim nasceu a MV Trevisan. A MV nasceu junto com a minha formatura em jornalismo, assim. Então, no início, eu prestava serviço de assessoria de imprensa, certo, e usava o CNPJ, digamos assim, né? Existia a MV Trevisan, mas ela era mais uma instituição para tirar nota fiscal. Certo, para prestar contas. Isso, prestar contas. Então, ela usava o CNPJ para os serviços dela e eu usava o CNPJ, a razão social, enfim, para emitir nota fiscal dos meus serviços de jornalista. E aí, com o passar do tempo, a gente foi casando, né, as duas profissões, digamos assim, eu em jornalismo e ela em turismo e hotelaria. Ela prestando consultoria para Bicalçados e outras entidades de classe. E aí a coisa foi evoluindo, a gente sempre unindo a parte de comunicação com a área de eventos, sempre a área de eventos corporativos. E no fim se passaram 12 anos já, 12 né, anos. da MV. Isso. E assim, ó, vocês têm uma trajetória muito bacana aqui em Novo Hamburgo. Vocês são daqui, né? Na realidade, não. Na realidade, é uma história bem engraçada. A gente já morava em Novo Hamburgo, mas os meus pais e a Vanessa nasceram em Santo Ângelo, nas Missões. Olha só! Daí a gente já morava em Novo Hamburgo e a minha mãe grávida perguntou pro médico se ela podia ir visitar a família em Santo Ângelo. E o médico disse, não, a Mariana vai nascer só mês que vem, pode ir. E aí ela foi visitar a minha família em Santo Ângelo e eu nasci em Santo Ângelo. Aí a gente brinca que eu queria ser santo-angelense, claro, né? Para não ficar fora da família, não né? Claro. Não receber bullying depois. Então eu sou santo-angelense, mas a minha vida inteira eu morei em Novo Hamburgo, né? Então a gente se considera hamburguense, né? Claro. E assim, ó, agora então tu casou, tem uma filhinha, um filhinho, o Lorenzo. E como é que tá dando para conciliar essa vida de mãe, empresária? Sim, mulheres possíveis, né? Girl power. A nossa equipe é só de mulheres ali no escritório também. A gente praticamente no escritório sempre teve a grande maioria, quando não somente mulheres na equipe, assim, porque a gente acredita muito nessa versatilidade da mulher, né? A gente consegue conciliar tudo, é uma coisa impressionante. Tu dá mais tarefas, mais atividades e a gente dá um jeito, né? Meio polvo, assim, né? Hoje vocês são entre quantas lá na... A equipe, a gente tá em 4, eu acho. 5 com o comercial. 5 com o comercial, que o comercial, ele trabalha de forma mais na rua, autônoma, né? Mais autônoma. Então, dentro da equipe, a gente tem 4, que é a Marineia, que é a nossa financeira. A Clarissa, que trabalha conosco já há alguns anos também, que é na área de comunicação, relações públicas. E agora a gente está com a Bianca, que está se formando, acho que em turismo, mas ela queria ter uma experiência na área de eventos. Claro! E aí, perfeito, né? Então ela está conosco faz pouco tempo. Então é uma equipe extremamente enxuta, assim, mas trabalhadora. É que, na verdade, o que acontece hoje em grande parte das empresas, a gente estava conversando antes, é que a gente consegue hoje terceirizar muita coisa. Sim. Hoje com o mundo da internet. E é muito bom isso, né? Tu estava até comentando que a Vanessa teve, né? Sim. Se mudou, mas vocês continuam conversando por Skype. Sim, permanece meio consultora da MV, mora no Nordeste agora, né? Mas continua sendo muito ativa, muito presente, né? Ela não faz mais parte da sociedade, né? Faz um ano mais ou menos, vai fazer um ano mais ou menos que ela saiu, mas ela permanece consultora porque ela também é dona do projeto FEIPET, né? Então ela saiu da
sociedade, mas ela é dona do projeto FEPET, então ela permanece de forma mais consultiva, assim, né? Certo. E sim, essa tecnologia, ela tá muito aí a nosso favor, né? E assim, também trabalhando com esse público jovem, que é muito né? A gente tem que... Multitarefas, multiconectados. Muito, então assim, é demais. extremamente desafiador, né? Trabalhar, é engraçado falar o público jovem como, né? Mas esse público que tá vindo da faculdade... meio digital, parece que eles nasceram nesse meio já. E é diferente, né? Eu usei câmera analógica, eu peguei o início da internet, o meu segundo grau, o meu primeiro grau foi todo analógico ainda, né? Sim. Então, assim, de alguma maneira, por mais que a diferença não seja uma diferença muito grande, né? Eu tô com 33, vou fazer 34, e a minha funcionária tem a mais nova, deve ter uns 20. Então, ali, 15 anos de diferença, Mas digamos já é uma assim. geração. Mas já é uma geração. E a geração cada vez é mais... com a velocidade muito grande, tu vê, semana passada... E eles não querem mais um ambiente de trabalho. Disse que o Gmail fez 15 anos. Olha só, meu Deus. Lembra? E eles não querem mais essa rotina de trabalho, né, Beth? Não. Então, essa facilidade de tu poder contratar de forma freelancer é bom para o empresário, porque é mais barato, né? Dá uma dinâmica muito interessante. E para esse jovem empreendedor, muitas vezes, ou profissional, ele gosta porque daí ele tem muito mais versatilidade. Ele não tem aquela rotina de escritório, ele consegue atender vários mundos. Então, tá ótimo. Acho que tá tudo se encaminhando para um mundo bem plural, assim. Uma hora dessas, a gente vai fazer um programa aqui na Vale TV, juntando jornalistas ou comunicadores de diversas idades para contar genial. As histórias. Eu tenho cada uma. Eu só imagino. Que o pessoal se mata de rir. Eu Mas só imagino. o assunto não é esse. Tá. Nós vamos falar sobre a MV. Porque a comunicação, ela é muito... dinâmica, né? E apaixonante. Apaixonante, A Mariana, assim, ó, no início lá da MV, tu falaste 12 anos. O que tu vê, assim, dos desafios daquela época com agora para empreender? Sim. Porque você também tinha saído recém da faculdade, o empreendedorismo é uma palavra relativamente nova no nosso cotidiano. Assim, fomos ensinados, educados a trabalhar o dia inteiro num escritório. Agora, como tu acabou de falar, é dinâmico, tu trabalha em casa, trabalha no carro, trabalha num café. Todas as profissões quase, o que tu vê, mas assim, ó, do dia a dia, do impacto do empreendedor? Sim. O que mudou nesses 12 anos? Eu acho que o principal realmente é a facilidade da tecnologia, né? Eu acho que a liberdade que a gente tem hoje e, de alguma maneira, um pouco mais independência para divulgar o próprio produto com as mídias sociais, né? Então, há um tempo atrás, uma empresa, ela era dependente dos grandes veículos para divulgar o próprio produto, ou a própria empresa, ou o próprio serviço. E aí, isso, às vezes, dificultava um pouco o crescimento, porque uma startup, uma empresa que está iniciando, ela não tem verba, né? Não. E aí, como é que tu vai anunciar num grande veículo de comunicação o teu produto? Então, tu dependia muito do boca a boca, né? Hoje, esse boca a boca, ele tá com um megafone com as mídias sociais, né? Então, tu tem a possibilidade de falar direto com o teu potencial cliente de forma gratuita, muitas vezes, com as mídias sociais. Se quiser impulsionar, tu pode investir um pouquinho. E aí, esse crescimento, ele é orgânico e ele é muito rápido, assim, né? Eu acho que se a pessoa sabe usar as ferramentas que estão à disposição, ela consegue ter não a mesma visibilidade, mas ela consegue ter uma visibilidade significativa com o orçamento enxuto que um empreendedor geralmente tem, né? Sim. Então, essa eu acho que é, para mim, a diferença gritante, assim. E as atividades hoje da MV, elas são especializadas num segmento ou vocês hoje têm um leque grande, assim, A gente focou, no início a gente iniciou prestando assessoria de imprensa e trabalhando muito essa área de comunicação, daí eu fui fazer pós-graduação em marketing digital, que marketing digital pós-graduação eu fiz em 2013, já está obsoleto meu pós, porque pós-graduação, não façam isso, tá? Todos os dias o Facebook muda um logaritmo, daí tudo que tu aprendeu lá em 2013 tu já tem que te atualizar, né? Instagram também. O que é isso? Tem que estar em constante atualização. Do WhatsApp, que não tem 3, 4 anos. E aí, como é que se trabalha hoje sem WhatsApp? Não tem? Como se trabalha sem WhatsApp? A gente tem clientes, expositores, grandes empresas que dizem assim, me manda proposta pro WhatsApp. E a gente achava que isso nunca ia acontecer, né? Tu não quer que eu te todo formalzinho. Não, me manda pro WhatsApp, não tô com tempo. O WhatsApp eu acesso o tempo inteiro. Daí, assim, até o contrato. Não, me manda o contrato pro WhatsApp, boleto, nota fiscal, tudo pro WhatsApp. A pessoa já às vezes nem acessa o e-mail. Então é muito... E tu tem que te adaptar, né? O cliente decide
como é que ele quer ser atendido, se ele quer ser atendido pelo WhatsApp, presencial, se ele não quer fazer reunião presencial, ele quer te conhecer só lá no evento, ele que manda, né? Então isso mudou muito também, Beth, nesses 12 anos de empresa, de MV e nesses 7 anos da FEIPET, a gente notou uma mudança gritante no modo do atendimento. Isso. Antes era ferramentas de atendimento. Antes se gastava muito com deslocamento, por exemplo, a empresa é de São Paulo, então tu tinha que fazer N idas para São Paulo para fazer reunião presencial, porque o gestor fazia questão da conversa olho no olho, né? Hoje em dia, a conversa olho no olho, ela acontece através de uma reunião por Skype, de um FaceTime, de uma videochamada, mas assim, em raríssimas exceções, tu faz um deslocamento de avião, que é extremamente custoso, né? Então, tu consegue trabalhar com um orçamento muito mais enxuto hoje. Então, isso é muito bom, né? Porque na crise econômica que a gente tá, tu tem que te virar nos 30, com certeza. E hoje, não sei se eu respondi a tua pergunta. Não. Claro, essa mudança do meio, como você se relaciona, como as pessoas se relacionam hoje, na minha opinião, foi o que mais mudou nesses anos todos, né? Muito. Porque o contato pessoal, ele está cada vez mais raro. E, por outro lado, cada vez mais impactante. Sim. Porque pode ver numa feira, que daí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a FEIPET, na verdade, sem esse relacionamento presencial, muita coisa não acontece. Mesmo que no digital tu tenha feito tudo certinho. Eu acho que ele acelera o processo, Isso, acelera. mas não elimina o presencial, né? O que realmente vai ser o decisor é o olho no olho, né? Porque é no olhar que tu pega a credibilidade, tu confia ou não confia, tu cria empatia, na troca de olhar, é no tom de voz. Quanto mal entendido a gente tem pro WhatsApp? Nossa! Porque a pessoa leu e ela interpretou diferente do que tu gostaria. E-mail já acontecia, mas eu acho que o WhatsApp é pior, né? Hoje é melhor tu mandar. Ainda áudio, bem que tem a opção de tu gravar. Mas muitas vezes a gente tem na equipe ali no escritório, a gente se questiona assim, mas por que não pegou o telefone e ligou? Né? Às vezes fica um dia inteiro trocando áudio. Se pegasse o telefone e fizesse uma ligação de 1 minuto, resolvia, né? Sim. Então, assim, a gente tem que se policiar também, né? Eu acho. Tem. A gente cai, de repente, numa zona de conforto ali. Muito. Achando que tudo que é digital é mais rápido e eficiente. Exato. E às vezes o que a gente acha que está ali para facilitar, às vezes está dificultando o teu trabalho, né? E a MV hoje trabalha... Quais são as áreas que você atua hoje? A gente trabalha agora só com eventos. Só com eventos? Somente eventos corporativos, só eventos empresariais e personalizados, né? Então, a gente tem os nossos eventos próprios, que é a organização da FEIPET, que é o nosso grande evento, mas a gente também é contratado para fazer um lançamento, um desfile, então eventos personalizados. A gente foi contratado uns 2 anos atrás pelo Grupo Bourbon. Eu não sei se eu posso falar o nome. Pode, claro. Pelo Grupo Bourbon para fazer o Mega Pet. Então foi muito legal porque eles vieram com a ideia. Eles nos chamaram dizendo assim, a gente quer fazer um evento aberto ao público e como vocês fazem a FEIPET, vocês têm o know-how desse segmento pet, então a gente queria que vocês criassem um projeto para nós, personalizado, para o segmento pet, mas voltado para o consumidor final, porque a FEIPET ela é um evento profissional, né? Depois do segundo bloco a gente vai falar disso. Já lá vai começar. Então, assim, eles perceberam uma necessidade de mercado e aí nos contrataram e a gente então criou um projeto 100% personalizado para o Bourbon. Nossa. E aí ele aconteceu em novembro de 2017, aconteceu o Mega Pet. Foi muito legal, assim. Eu lembro dela. Foi um evento aberto ao público, para o pessoal da região toda, todo personalizado. Foi aqui, né? Foi em Porto Alegre, no Bourbon Valig. Foi muito legal. E de lá pra cá a gente percebe que os shoppings, né? A maioria dos shoppings está percebendo que existe essa necessidade. Porque a partir do momento que o animal de estimação faz parte da família, ele também tem direito de circular no shopping, né? É o que as pessoas entendem. Então, assim, os shoppings, os estabelecimentos se tornando pet friendly e não só aceitam animais, mas estar preparado para receber esses animais com segurança, né? Com respeitando também aquela pessoa que circula que não gosta de animais. Ou nem pode porque tem alergia ou porque tem... Tem que ter, né? Então tu vai... ok, é pet friendly, tá? Mas tu tem um ambiente daqui a pouco específico para esses animais. Como é que é o teu tratamento para esses animais? O convívio, né? Isso. Então tudo tem que ser pensado. Não é simplesmente, agora eu sou pet friendly. Tá, mas de que forma isso vai acontecer, né? Então isso a gente percebe que esse segmento ele tá cada vez mais popular, se popularizando, né? Tá certo. Nosso primeiro bloco terminou, mas em seguida a gente volta com a Mariana para ela nos explicar como é que vai ser a FEIPET que acontece agora no final do mês. Fique com a gente!
Olá, pessoal! Nós estamos de volta com a Mariana Trevisan, da MV Trevisan. No primeiro bloco, ela nos contou um pouquinho sobre esse segmento da feira, mas agora a gente quer saber tudo sobre a FEIPET. Uma feira que está se consolidando, né, Mariana, no cenário, não sei se nacional, regional. Me fala um pouco, então. Então, a FEIPET, ela surgiu em 2013. Não, na realidade, o projeto começou antes, né? Começou em 2011, ali a gente começou a conversar, o nosso pai falou... Como a gente já fazia eventos para outras empresas, a gente fez a Feira da Floresta, 2 edições da Feira da Floresta, onde a gente foi contratado por uma pessoa que tinha relacionamento com o segmento florestal, mas não tinha o know-how de organização de eventos. Então, a gente fez 2 edições da Feira da Floresta e terceirizadas, assim, né, contratadas. E aí o nosso pai falou assim, mas olha só, se vocês fazem feiras para terceiros, por que vocês não fazem vocês uma feira própria, né? E aí ele, tenho lido bastante sobre o segmento pet, lá em 2011. Tenho lido bastante sobre o segmento pet, né? De repente pode ser um potencial, pode ser um mercado interessante, cresce muito, né? Daí a gente foi pesquisar o segmento pet, a gente falou, olha, para lançar um projeto a gente não tem orçamento, né? Porque para te fazer um primeiro projeto tu tem que ter. Então ele foi nosso investidor anjo, né? Patrocinador. Patrocinador da primeira edição. No primeiro momento, assim, para alocação de pavilhão, né? Todo esse... E sabendo, ele apostando na gente, sabendo que a gente sabia fazer evento e que era um segmento potencial. Super dentro ele deu, né? Porque daí então a gente foi pro mercado, fazer toda essa parte de prospecção de e-mail, captação e tudo mais. E aí fizemos então a edição, registramos marca. E aí a primeira edição então aconteceu em 2013, conversamos com alguns relacionamentos que a gente tinha aqui na região. Falamos com a FENAC, falamos com o Luciano Rufato, que foi um grande parceiro nosso logo no início. Sim, ele apostou também, apostou né? muito e aí ele entrou fazendo comercial para nós. Então ele foi nosso parceirão na área comercial, ele e a equipe dele então fizeram a primeira edição conosco, era a Janine, o Michel, o Rômulo na época. Então foram assim pessoas que apostaram na primeira edição lá em 2013. Como isso é importante para uma startup, né? Muito, pessoas que acreditam. Que injetam recurso financeiro e também aquela dose de entusiasmo. Isso, credibilidade, né? Que te dão assim, isso é legal, isso a gente tá dentro. A FENAC também foi uma grande parceira, mas aí era ano eleitoral, se eu não me engano. Eles ficaram interessados em entrar no projeto, mas aí era ano eleitoral, não podia. Então eles entraram só como apoiadores e a gente então contratou o pavilhão, né? Sempre foi um pavilhão contratado pela MV Trevisan, nunca foi cedido, infelizmente. Né? A gente sempre tentou, mas isso nunca aconteceu por questões de legislação, é um pouco mais complexo, sim, uma né? empresa de economia mista é mais complexo, mas sempre foram muito apoiadores nossos. Então daí lá em 2013 lançamos o Laboratório Ibasa, também foi um grande parceiro nosso, entrou logo na primeira edição. Então a gente tem aquelas marcas que participam conosco praticamente desde a primeira edição. Aí fizemos a primeira edição, eram 20 expositores, eu acho, a gente contratou o primeiro pavilhão, mas era assim, né? Era o primeiro pavilhão e a gente centralizou a feira, ela ficou toda no meio, assim. E daí, com o passar dos anos, ela foi dobrando de tamanho, assim, então em 2014 ela dobrou de tamanho, em 2015 ela triplicou, enfim, foi tudo crescendo até que a gente ocupou todo o primeiro pavilhão. Aí fomos para o segundo pavilhão. Aí fomos para o segundo pavilhão, cresceu, aí veio uma crise econômica. Que arrasou muito as empresas, que aí no fim atingiu todo mundo, então a gente deu uma enxugada estrategicamente e até então a gente se mantém mais ou menos da mesma estrutura. Até porque também eu acredito que chegou numa maturidade de projeto, ela é uma feira regional, ela não é uma feira nacional, ela se propõe a apresentar lançamentos e novidades do Brasil inteiro para os lojistas dos 3 estados. Ela é um pouquinho diferente do calçadista. E quando a feira é segmentada, tende a ser menor do que pro grande público. É diferente, né? E aí, então, o que acabou acontecendo? Ela se consolidou e a gente mais ou menos ocupa ali 5.000 metros quadrados de feira, trazendo novidades. Essa edição agora a gente vem com 50% de marcas que nunca vieram para a feira. Nossa! Então isso é muito legal, porque a gente ouvia muito de alguns lojistas que circulavam, tá muito legal, mas a gente quer ver novidade, E o mercado pet, ele é diferente do mercado calçadista, que o pessoal tá acostumado. O mercado calçadista, a cada 6 meses, pelo menos, no mínimo, né, tu tem lançamento de coleção, primavera, verão, outono e inverno. Então é garantia que a cada 6 meses a feira
feira vai ter novidade. No segmento pet, por mais que tu tenha algumas marcas que têm esse apelo fashion, esse apelo de moda, que tem coleções, a gente tem marcas que não tem isso. Por exemplo, sei lá, bebedor. O bebedor é o bebedor. Ele não muda muito, né? O bebedor de água do animalzinho. E os próprios produtos médicos, né? Tu precisa de testes. Veterinários, né? Sim, Não por é bem exemplo, assim. um laboratório, ele faz testes e fica 2 anos aquele produto até ele ser lançado. Então, a gente teria que ter a feira a cada 2 anos, né? Então, como a feira é anual, o que aconteceu? A MV tem que trazer marcas novas. A gente não pode deixar para o expositor trazer lançamento a cada edição, porque às vezes ele não vai ter lançamento. Não vai ter. Então, ficou ótimo, assim. A gente até deu uma entrevista em agosto do ano passado para um jornal e disse, olha, eu dei, né? Me comprometo em trazer pelo menos 50%, metade da feira vai ser novidade. E a gente conseguiu a gente conseguiu atingir a meta. Então, assim, os visitantes que forem vão encontrar 50% de marcas que eles nunca viram na FEIPET. E que vem da onde? Do Brasil inteiro. A gente tem, bem legal. A gente tem marcas que são lançamento. A gente tem, por exemplo, a Charlie Pet, que é uma marca de Porto Alegre, muito legal. É um grupo de arquitetos, se eu não me engano, que eles contrataram uma empresa de design, a mesma empresa de design que faz os produtos da Tramontina. Olha só. E eles criaram 5 produtos que sentiram a necessidade de produtos que façam a decoração do espaço, né, da sala, enfim, que eles sejam decorativos, mas também funcionais. Né? Porque o que tu tem atualmente? A caminha do cachorro, né? Um monte de estampinha mais infantil. E às vezes na decoração daquela tua sala destoa, né? Então, muito legal os produtos dele. Eles vão estar lançando a marca e os produtos na FEIPET. Entre outras marcas, que agora eu me lembrei dessa, aí tem a Bipets, que é uma marca que é internacional, e aí a Bárbara, que é de Santa Catarina, pegou essa patente, essa marca, e trouxe para o Brasil e vai estar apresentando aqui no Rio Grande do Sul, ela vai estar apresentando na FEIPET, que é a mesma linha da Pet Head. Tem agora a Bipets, que é... agora fugiu os nomes, mas enfim. Olhem no site feipet.com.br que tá tudo lá, tem todas as novidades. Que demais, não. E é uma feira, eu acredito que o pessoal, os consumidores finais, né, as bets da vida, que tem 3 cuscos adorariam ir, mas não podem ir. Mas não pode. Não podem ir. Aí essa é uma briga, em bom sentido, que a gente tem, assim. Quando até os nossos amigos dizem, eu quero ir, a gente fala pra pet shop do teu animalzinho ir, mas tu não pode ir. Porque é uma feira de negócios, né? Então, assim, não dá pra... Atrapalha, querendo ou não, ali, o consumidor final pedindo, eu quero comprar esse lacinho. Aí aquele vendedor que tá atendendo pra vender um lacinho, ele tá deixando de atender um lojista que ia comprar 1000 lacinhos. Então, assim, a gente tem que focar, né? O que dá pra fazer é nas próximas edições. A 1 hora do término da feira, quem quiser abrir para o público para vender o seu estoque. Olha, quem sabe. Tem umas feiras de calçados que eu participei que faziam isso. No último dia, digamos assim, 2, 3 horas do término da feira, abria para o consumidor. É algo que ia se estudar. E até cobrava um ingresso, né, diferenciado, assim. Sim. Ou cobrava em doações e vendia, porque daí, dependendo do deslocamento daquele produto, é mais em conta vender a pronta entrega do que levar de volta, porque hoje tem peso de mala. Sim, com certeza, imagina. As bagagens pesando. Eu acho que para aqueles que trazem os protótipos não se interessariam. Mas os lacinhos, as caminhas. Dá pra gente estudar, vamos avaliar, Beth. Viu? Essa é uma ideia. Tá, vamos avaliar. Mas o que a gente sempre fala é assim, existe um mercado sim pro consumidor final, uma feira pet pro consumidor final. A MV tem o know-how, então é só o investidor aí nos contratar. A gente faz uma feira pet pro público final e dá para fazer umas coisas bem legais. Assim como a gente fez pro Bourbon, né? Há 2 anos atrás, o Mega Pet. Estamos aí dispostos a fazer uma feira aberta ao público. Até para estimular, de repente, assim, o lojista não comprou, mas aí vai o consumidor final, viu o lacinho, vai lá na Pet e pede. Com certeza, com certeza. Como é que é? Estimulando o consumo, obrigatoriamente o consumo. É verdade. Lá no início da nossa conversa, tu tinha falado sobre o crescimento do mercado de pet. São números gigantescos, né? Gigantes. Que números são esses? Então, eu tenho aqui uma colinha, né? O mercado pet, ele cresce, ele deu uma estacionada com a crise econômica do Brasil e do mundo, mas ele continua crescendo uma média de 7% ao ano.
e ele faturou em 2018 21 bilhões. No Brasil Só no Brasil. A gente voltou a ser o segundo lugar no mundo, então assim, num ranking, a gente tinha os Estados Unidos, topo, né, mercado pet Estados Unidos, e aí o Brasil durante muitos anos ficou em segundo lugar e o Reino Unido em terceiro. Daí no ano passado, no ano retrasado, se eu não me engano, o Reino Unido passou o Brasil, então ficou Estados Unidos, Reino Unido e Brasil, e agora as últimas informações que a gente tem é que o Brasil voltou para o segundo lugar de novo. Realmente é um mercado muito potencial aqui no Brasil, a gente tem várias empresas do segmento calçadista usando a estrutura para atender também o segmento pet, porque assim, às vezes o mesmo ateliê que faz cinto, ele pode fazer coleira, o mesmo ateliê que tu pode usar a mesma mão de obra que às vezes está numa eventual crise ou numa baixa, tu faz esse trabalho. Uma baixa temporada de entrega. Quando vê, tu migra só pro pet, né? Dependendo da aceitação do produto. Então, realmente é um mercado extremamente potencial. Na FeiPet já faz umas 3 edições, a gente tem o espaço empreendedorismo. Então, justamente voltado para esse empresário que sabe que esse mercado está crescendo e ele quer entrar, mas ele não sabe como. Então, esse empresário que quer investir no setor pet, ou abrindo uma pet shop, ou montando uma fábrica do segmento pet, e ele quer visitar, ele é muito bem-vindo, ele pode se credenciar ali na feira, ele que se credencia como profissional da área, que é aquele profissional que ele não tem o CRMV, ou seja, ele não é o médico veterinário, e ele ainda não tem o CNPJ, ou seja, ele não é lojista. Então, ele entra no site feipet.com.br, cadastra ali como profissional da área, justifica por que ele quer entrar, e aí a feira é 100% gratuita, né, Beth? Ah, isso que eu ia te perguntar. Isso é muito bom, assim, para o profissional, ela não tem ingresso, as programações paralelas todas são gratuitas também. A gente vai ter esse espaço empreendedorismo esse ano com o apoio do Sebrae, patrocínio da Kiklon, que aí vai ter o Kiklon Pet Experience 360 graus, muito legal. Então, assim, quem está querendo montar uma pet shop tem que passar por esse stand, porque ele vai poder fazer um tour com 360 graus de realidade virtual, com óculos, né? E depois que ele fizer esse tour por uma pet shop modelo, ele vai ter todo o atendimento. Muito legal. Esse espaço, assim, ó, tá? E é gratuita. A menina dos olhos. E é gratuita essa visitação também. Então, ele vai ser um espaço bem tecnológico, né? A pessoa vai poder ter consultoria com o arquiteto. Então, daqui a pouco eu tô querendo dar uma melhorada na minha pet shop, vai ter um consultor arquiteto ali que vai poder dar algumas dicas na hora, de maneira bem prática, não é, então tá, vamos agendar aqui, tu vai no meu escritório. Não, na hora o arquiteto já vai dar algumas dicas para o lojista ou para o empreendedor sair dali já podendo colocar em prática essas ideias dentro da loja dele, né? E já tendo resultado a partir do dia seguinte. Vai ter uma consultora da área de comportamento animal, vai ter uma tosadora, tudo nesse espaço. Fora esse espaço, eu falo bastante, né? E tu já tem 30 segundos. Ai, meu Deus do céu, então vou resumir. Olha no site feipet.com.br que tem toda a programação, tanto do Espaço Grooming, que é voltado para a área de estética, quanto do simpósio, que a gente vai para o 5º Simpósio Sul-Brasileiro de Medicina Veterinária Pet, também com visitação gratuita, com apoio, curadoria da Sovergs, tem Fevale, tem Ubra, dá uma olhada ali, que tem tudo que o segmento pet precisa e vai estar na FeiPet. Que legal. Pessoal, passou rápido, né? Falar sobre bichinhos, sobre novos projetos é sempre muito bom. Agradeço a companhia de vocês, visitem a FeiPet, quem é da área profissional, claro, e comecem a fazer uma campanha para ter uma feira para o público final. Nossos cachorrinhos vão adorar. Obrigada pela companhia e continuem acompanhando a programação da Vale TV. Até mais!